Tema: protagonismo em relação à transformação. Parte 2. Quando a pessoa invejosa vê a pessoa pela qual ela sente inveja se dando mal, isso ativa os circuitos de prazer do cérebro dela. Os mesmos circuitos que são acionados quando ela come batata frita ou chocolate, para você ter uma ideia. E quando a pessoa que te inveja te vê se dando bem, desperta os circuitos de dor do seu cérebro. A angústia emocional da dor se ativa no cérebro da pessoa invejosa. A inveja tem uma coisa muito visceral e muito triste. E isso pode ser uma escola. Você pode aprender com a inveja dentro de você. E quando isso acontece, quando pessoas dão contra a sua criatividade e iniciativa, é preciso saber buscar energia dentro de você para renovar o seu impulso criativo. Ou ignorar essas pessoas. Caso você escolha lamentar o que você não conseguiu, o que você perdeu, para aquilo que falhou, para aquilo que poderia ter sido, você não vai fazer nada na sua vida. Porque vai sempre ter um lado ruim da situação, não para se ter uma positividade irracional. Falando que tudo é maravilhoso o tempo todo, porque isso também é perigoso. Porque a pessoa deixa de enxergar perigos reais. Mas devemos ter uma positividade sensata, racional. O mundo vai ter coisas boas e ruins, sempre. Cabe a nós chegar num equilíbrio e fazer escolhas a nosso favor, coerentes e racionais. Você tem a opção de focar naquilo que é ruim e pautar a tua vida nisso, e parar de crescer, e parar de ousar e de criar. Ou focar no mínimo possível que seja para ter gratidão, para você continuar investindo e ter uma vida melhor. É preciso saber fazer a omelete com os ovos que Deus nos dá. Às vezes pinta um ovo de avestruz. Algumas vezes um ovo de codorna. E você tem que se virar com ele. E se você não aproveita os ovos que tem, não adianta ficar apontando para o vizinho, ou porque são melhores, porque ele tem muito mais oportunidades, ou possibilidades, ou facilidades. Porque o mundo realmente é assimétrico. Podem haver pessoas mais bonitas que você, mais ricas que você, mais carinhosas que você, pessoas mais carismáticas, mais inteligentes. E isso é relevante, mas não é absoluto. Porque ninguém é o mais o tempo todo. E você precisa ser o melhor possível dentro das capacidades que você tenha. Seja como for, a comparação com os outros é muito prejudicial. Não que você não deva se inspirar em outras pessoas, é diferente. Porque se comparar com os outros é usar a vida do outro para medir a sua vida. Se inspirar em uma pessoa é você encontrar na história de outra pessoa a energia e a inspiração para você construir a tua. É bastante diferente, não é? Um caso do outro. Comparação é usar a vida do outro como régua para medir a própria vida. Tóxica, prejudicial e um dos maiores problemas na atualidade. Se comparar com as outras pessoas leva a grandes frustrações. E esse é o primeiro aspecto fundamental do protagonismo. Quando você se compara com outra pessoa, você está se comparando com o palco.
e você está olhando para os seus bastidores, porque você não conhece os bastidores da vida da pessoa, para saber o que está por trás de tudo aquilo. Porque é muito raro uma pessoa sem preparo, sem conhecimento, sem dedicação, sem esforço, é excelente naquilo que faz. Isso é muito difícil. Existe, mas é muito raro. Outro processo muito importante é aquelas pessoas que buscam atalhos chegarem a um processo de maturidade, de sucesso nas suas vidas. A busca de atalho não costuma te dar resultados de médio e longo prazo. Se você busca atalho, inclusive para mudar a tua vida, essas fórmulas mágicas que existem por aí, que podem até ter um efeito de curto prazo, porque a sua durabilidade é de curto prazo. Um dos pontos muito importante para este tema de protagonismo é o esforço versus talento. E essa é uma questão bem importante. Talento é o que as pessoas chamam de tino ou dom. Ele tem o tino ou o dom para o futebol, para a oratória, para a performance física. E a verdade, o processo do dom, do tino, é muitas vezes construído, não é todo mundo que nasce com um dom, mas se esforça, treina, trabalha, aperfeiçoando as suas capacidades de expressão, de comunicação. E muitas vezes as pessoas dizem: você tem o dom da palavra, como se isso tivesse nascido com a pessoa. É claro que existem pessoas que têm uma facilidade maior para determinadas coisas. Vamos observar o seguinte pensamento de uma grande cientista que disse o seguinte: se você olhar para o talento isoladamente, você não encontra a raiz do sucesso, seja qual for a área analisada. Porque o talento sem esforço, sem trabalho, sem foco, sem projeto, é potencial desperdiçado. E quantas pessoas você conhece que pelo talento, pelas facilidades, pelas capacidades, se essa pessoa se disciplinasse, ela seria ótima, com um potencial absurdo, mas ela não se dedica? Quantas pessoas você pode ter conhecido nesse perfil? E nesses casos o talento não floresce. Com certeza o talento existe, mas sem esforço, sem ser direcionado, lapidado, será um potencial desperdiçado. É preciso perceber que a construção da vida é um processo. E aqui vamos pegar essas duas palavras: construção e processo. Porque o mundo de vitrines mostra resultado. Você vê o resultado do corpo, resultado do trabalho, o resultado do dinheiro, mas você não vê o caminho, o esforço. E esconde isso. E ao fazer isso, esconde a realidade das pessoas. A vida é o processo. E mesmo que existam pessoas privilegiadas com condições, com facilidades, vão ser precisos investimentos, trabalho, esforço para que se chegue a um resultado. As redes sociais, além de focar no compartilhamento, focam na intensidade. Gestos grandes,
coisas grandes. E não é nos gestos grandiosos que se constrói uma vida. E vemos isso num relacionamento, onde o sucesso de uma relação, e o sucesso aqui quer dizer uma relação que se torna cada vez mais forte, numa relação em que as duas pessoas, por estarem juntas, tornam-se cada vez maiores e melhores em si mesmas. Isso pode indicar uma relação de sucesso. E essa realidade não é fruto de gestos intensos e grandiosos. Festas, viagens, presentes não garantem o sucesso de uma relação. E uma relação é construída com pequenos atos todos os dias. Toda vez que você ouve a pessoa, em vez de ficar esperando a tua vez de falar, a sensibilidade de saber quando a outra pessoa precisa de mais espaço e precisa ser ouvida, são pequenos gestos de carinho. Ao acordar, em vez de olhar o celular, dar atenção e um beijo no seu parceiro, na sua parceira. Tem um cara chamado Simon Sinek que fala o seguinte: pensa, se você acordasse todos os dias e tivesse um desejo incrível de tomar um gole de uísque, possivelmente você admitiria que tem um problema com álcool, certo? Então, você acorda e tem um desejo profundo de pegar o seu celular. Por que você acha que você não tem um problema com o seu celular do mesmo jeito? Antes de dar bom dia para a vida, para tua esposa, para o teu filho, saber como está o movimento, como eles estão. Como esperar que a relação dê certo se a prioridade maior é para o celular? O que se pode esperar de uma coisa dessas? Em qualquer área que a gente possa pensar para que ela se desenvolva, deve haver dedicação, disciplina e foco no mínimo. Para encarar o autoconhecimento, é preciso enfrentar os desafios, enfrentar o esforço, saber se disciplinar, porque esse esforço é a construção. São os pequenos movimentos que se decide, que se escolhe. É no dia a dia que o relacionamento dá certo ou que ele acaba. É em cada ato de negligência, de falta de carinho, de falta de respeito. É o ignorar em vez de dar carinho. É assim que inicia a destruição. E de repente a pessoa vai embora da tua vida e você não entende o que aconteceu. É porque dia a dia você diminuiu o estímulo daquela relação. Até que um dia o castelo desmorona. E a proposta aqui é que dia a dia se coloque um estímulo, uma nutrição, um carinho. E isso é em relação a parceiros e filhos. Porque depois que a criança cresce, os pais percebem que parece que ele se transformou noutra pessoa. E na verdade ele está mostrando quem ele realmente é. Porque perto dos pais, os filhos muitas vezes fingem que preferem outra coisa, sem a liberdade de poder ser quem ele gostaria de ser. Muitas vezes não foi criado um laço de confiança entre pais e filhos. E muitas vezes os pais querem impor a sua realidade para os filhos. Não que tenha que acatar tudo que o filho quer, nem passar a mão na cabeça, nem dar tudo para o filho. Mas se os pais não ouvem, se não têm empatia, se não conseguem construir uma relação com outro ser humano diferente, se interessando de verdade pela vida dele,
mais do que os interesses que se tem em filmes, esporte, ou seja lá o que for. Não tem condições de ter uma relação de sucesso ou cada vez mais próspera, que estejam cada vez mais unidos. Precisam ser ouvidos as opiniões, as vontades, as necessidades da alma de cada um. Sabemos que existe muita distorção em educação de jovens, tanto nas universidades quanto na rua. Sempre corremos um risco. Se a relação da família de dentro de casa não for fortalecida, fica muito mais sedutor o processo e as ofertas da rua. Nesse sentido, construção é a palavra, se o assunto é protagonismo para a transformação. Por quê? Se a família não deu certo, se não se construiu, isso não foi em gestos grandiosos de festas e presentes. A vida é construída passo a passo. Em cada vez que você ouviu sua companheira quando ela tinha necessidade, tantas vezes que você segurou, independente do cansaço, o que de ruim você sentiu, esperou passar, em vez de agredir verbalmente uma pessoa, por exemplo, ou às vezes desrespeitá-la. São estes pequenos gestos que constroem coisas maiores. É em cada análise da forma como encaramos e superamos cada fato do dia a dia é que vai construindo caráter, maturidade e a vida que a gente pretende ter. E o autoconhecimento, a capacidade de olhar para si mesmo e perceber o que está acontecendo dentro de nós, se sentir, se respeitar, se reconhecer e colocar isso no centro da nossa consciência, saborear isso para saber quem somos, transforma. E para isso, precisamos de garra. Uma sugestão de um livro muito importante, Angel Decker, é o livro Garra, onde ela desenvolve uma pesquisa para entender por que as pessoas se dão bem na escola, na universidade, no trabalho, nos esportes. Ela estuda uma série de campos diferentes das atividades humanas e ela conclui nos estudos dela que a característica fundamental que determina uma pessoa que se bem-sucede é a garra. A garra se divide em duas esferas. Em primeiro lugar, a autora chama de paixão, mas nesse contexto parece um processo temporário que passa rápido. É como a neurociência explica o estado de paixão como demência temporária, eufórica e intensa. E não é disso que se fala aqui. Portanto, vamos chamar de amor, porque está muito mais próximo. Aquele brilho nos olhos em relação ao que você faz. Mesmo quando acorda entediado ou em momentos difíceis, é você que consegue encontrar o encanto para fazer aquilo que precisa ser feito, para você se tornar quem você deseja. Essa é a primeira característica da pessoa que tem garra. A segunda característica é a perseverança, que nada mais é do que quando falhamos e, em vez de desistir, aprendemos com a queda, levantamos e tentamos fazer de uma outra forma, mais fortalecidos, porque mudamos as nossas estratégias com base no aprendizado.
da falha. Perseverar não é exatamente errar que se aprende, mas errar, estudar e entender o seu erro. Observar o que ocorreu, observar as feridas, porque ao fazer isso, você desenvolve uma inteligência em relação às suas vulnerabilidades. E se não fizer isso, você vai repetir o mesmo erro várias vezes. Isso é perseverança. É a capacidade de perseverar. E assim temos o protagonismo aqui, como vamos definir. E nós vamos continuar sobre esse tema na parte 3. Até lá!